Olá, sou Luciana Falcão, psicanalista, terapeuta de casais, especializada em relacionamentos. E quando eu digo relacionamento, não é só relacionamento amoroso. É relacionamento amoroso, familiar, de amizade, profissional, porque nós somos seres relacionais. Agora, hoje, eu quero compartilhar com você pensamentos que trazem confronto, pensamentos que mexem o caldo da nossa alma, pensamentos que nos estimulam a sair da onde nós estamos. Porém, o intuito desse vídeo é fazer você mexer esse caldo, é fazer você se movimentar. Então, clique, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreve nesse canal, porque o objetivo principal é que essa informação atinja o coração, a mente do maior número de pessoas, para que dessa forma as pessoas não vivam mais de forma hipócrita dentro dessas relações. E por que hipócrita? Porque uma das coisas que eu mais escuto dentro do meu consultório são relações da seguinte forma: são pacientes que trazem as relações de seus pais, aonde os pais já não dormem mais na mesma cama, aonde os pais já não compartilham tanta intimidade. E a intimidade que eu digo é uma intimidade emocional, não somente uma intimidade física. E às vezes os casais acham que os filhos não veem e nem percebem. Isso é um grande engano que a gente traz como pais. Os nossos filhos percebem, sentem por causa do sistema inconsciente dessa família. E por causa desse sistema inconsciente que é compartilhado, igual uma grande rede de Wi-Fi familiar, é que os filhos percebem. Eu costumo dizer que os adolescentes, eles são rebeldes porque eles veem os pais fazendo algumas coisas e falando outras. E isso desencadeia na alma uma grande rebeldia. E isso são relacionamentos. E aí a gente pode dizer que esse adolescente vai sair para o mundo e vai se relacionar corretamente. Outro grande engano. Porque não, isso não vai acontecer. Porque é como se nós estivéssemos perpetuando a porcaria da nossa alma. E é por isso que eu venho aqui te desafiar a pensar e a olhar para você. Por que você permanece dentro de uma relação tão ruim, tão desrespeitosa? E eu ousaria em dizer que o desrespeito começa de você para com você mesmo. Quais são os fatores que desencadeiam essas relações ruins? Por que os relacionamentos vão morrendo? Porque se a gente for pensar, essa relação não começou assim. Ela se tornou assim. Você começou a namorar com o seu parceiro e com a sua parceira e era tudo às mil maravilhas. E aí, de repente, os tempos foram passando, o silêncio foi acontecendo dentro da relação, coisas que precisavam ser conversadas, ditas e acertadas foram sendo colocadas debaixo do tapete, foram sendo caladas, mas o sentimento daquele silêncio se tornou latente e cada vez mais forte dentro da alma. E aí eu te pergunto, o que você fez com aquele sentimento que não foi elaborado? Com aquele desrespeito, com aquela gritaria? Isso se torna em silêncio e vira distância dentro das relações. E a gente permanece dentro dessa relação como se nada tivesse acontecido. A gente permanece magoado, ferido dentro dessa relação, como se nada tivesse acontecendo. Nós vamos para eventos, sorrimos, abraçamos, trocamos alguns carinhos, mas quando a gente chega em casa, um dorme no sofá, outro dorme na cama. E aí nós temos uma reunião de família e reagimos e conversamos e compartilhamos como se nada tivesse acontecendo. E infelizmente em reuniões de família sempre tem uma bebida e a bebida vem, o superego se cala e o id faz a festa. Troca indiretas, farpas e aí a festa acaba e voltamos para casa. E novamente o abuso ou o desrespeito ou a dor ou a mágoa, isso vai reverberando dentro desse lar. E eles pensam em separação, mas como separar muitas vezes é muito caro, a gente permanece casado. Por quê? Para que separar? Não, eu não vou separar porque vai ferir os filhos, vai ferir as crianças. Para que separar?
Um assunto que muitos vão deixando e passam-se anos. Casais, 20 anos casados, 20 anos juntos, 30 anos juntos com aquela amargura latente. E aí eu fiz uma narrativa sobre como pessoas permanecem dentro de relações de forma ruim. E eu vou te dar outros exemplos. Você quer ver? Exemplos como: nós somos casados, nós vivemos bem, mas meu marido trabalha fora por muito tempo. Nós somos casados, mas vivemos bem, e quando ele volta, vivemos de forma supostamente adequada. Temos relações, conversamos, saímos para jantar, mas de forma fria. Porque muitas vezes a culpa vira e fala assim: ele já passa tanto tempo fora e quando ele volta você briga. Ou conheço casos que a mulher é quem trabalha fora, ou os dois trabalham fora e o movimento da família se torna através de funcionários e trabalhadores dentro desse lar. Pois bem, a gente consegue perceber quantos motivos e como as pessoas permanecem casadas dentro de relações ruins. Mas o que leva as pessoas a permanecer dentro dessas relações ruins? É isso que eu quero levar você a pensar. Pode ser autoestima baixa, pode ser dependência emocional. Sim, pode. Muito se fala sobre o narcisismo nas redes sociais. Muito se fala o quanto o narcisista, ele oprime. E a gente vê muitas pessoas dando depoimentos nas redes sociais a respeito de como foi ruim permanecer dentro de uma relação tóxica. E são relações e são relatos reais. Agora eu pergunto, o que fez essa pessoa permanecer por tanto tempo dentro dessa relação? E eu vou dizer, pelo ponto de vista, vamos dizer assim, um ponto de vista onde ambas são pessoas que só estão acomodadas dentro dessa relação ruim. Vamos dizer que são pessoas que não exista nem um narcisista e nem um opressor, mas vamos dizer que são pessoas que somente estão acomodadas dentro dessa relação. E aí eu trago para você o que faz essas pessoas permanecerem. É a autoestima baixa e também essa dependência emocional. E muitas vezes também culturalmente as pessoas permanecem dentro dessas relações ruins. De uma forma consciente e inconsciente, porque a gente se acomoda tanto dentro dessas relações, que a gente simplesmente não sai, fica. Dormimos em quartos separados, nós ficamos em brigas, silêncios, mas a gente não percebe o quão mal isso faz. Eu tenho pacientes onde os pais dormem em quartos separados. Eu tenho conhecidos onde nada se é dito. Vivemos, convivemos de forma muito natural, porém, nós não ajustamos e nem acertamos. Então, vamos entender como é que uma autoestima baixa pode aprisionar dentro dessa relação? Pois bem, eu quero pincelar primeiramente assim, você pode virar e falar assim: Lu, lá vem você com esse papo psicanalítico, aonde tudo é culpa dos nossos pais. Eu posso dizer que sim, porém eu devolvo a pergunta a você: o que é que você fez com aquilo que fizeram com você? E isso tem a ver com seus pais, tem a ver da forma como você foi criado e da forma como você foi cuidado ou não cuidado. Eu já trouxe em outros vídeos a respeito da construção da autoestima, fiz uma série desses vídeos. E como eu já falei para você, você se percebe, primeiramente de forma muito resumida, você se percebe através do olhar dos seus pais. Você se percebe através da forma como você foi vista, educada e ensinada a se ver. Consequentemente, se houve falta, se houve falha, se houve, entre tantos outros detalhes, você acaba se sujeitando a isso. Aí você pode virar para mim e me perguntar: Luciana, quer dizer que existe a possibilidade de eu estar reproduzindo muitas das coisas que eu vivi lá atrás hoje? Sim. Eu tenho o hábito muitas vezes de falar que nós somos fragmentados de nós mesmos. Quando nós estamos vivendo e nos relacionando com as pessoas, várias pessoinhas de mim mesmas aparecem. Eu vou dar o exemplo comigo, assim,
Quando eu me relaciono com amigas, aquela Luciana adolescente de repente aparece. E isso de forma inconsciente. Quando eu estou me relacionando com o meu marido, aquela Luciana carente, precisada e necessitada de um colo, são exemplos. De atenção, ela também aparece. E ela berra, dá sinal de vida. Quando eu faço birra, aí também não vou falar mais com você. É uma dessas Lucianas aí atrás também. Então você pode me perguntar, Luciana, então eu sou fragmentada dentro de mim? Você é fragmentada, eu sou fragmentada. E quando as nossas pessoas, de nós mesmas, estão doentes dentro de nós, elas berram dentro das nossas relações. Sejam relações de amizade, aquela amiga que, eu não vou dividir minha amiga, eu tenho ciúmes da minha amiga. É aquele namoro que você acha que você já está casada e você acha que pode agir dentro de um namoro como se você tivesse casada, alto lá não pode. Casamento é uma coisa, namoro é outro. Isso é uma coisa que gera muita confusão dentro dos relacionamentos. Aí você tem relacionamentos dentro do trabalho que você não percebe, mas você reproduz. Se você parar para prestar bem atenção, cada pessoa com quem você se relaciona no trabalho, você vai identificar aquela mãe, aquele pai, aquele irmão, aquele tio, aquele primo, que desencadeia em você e que fez parte da sua história, que está enroscado em você de alguma forma. Então eu começo a falar da sua autoestima, da sua autopercepção. Então a autoestima faz você permanecer dentro de uma relação ruim. Eu trago para você e apresento para você a reprodução da sua história dentro das suas relações iniciais com as suas relações atuais, seja com amigos, namorados, noivos, maridos, colegas de trabalho, você reproduz. E eu chego e mostro para você que você, dentro de você, tem várias vocês. É a você de 6, é a você de 7 anos, é a você de 10, de 11, de 12, é a você de 15, é a você de 18, é a você de 20. Cada fase da sua vida você teve um impacto, você viveu e sentiu de alguma forma. E todas essas vocês que habitam em você, elas dão um ar da graça em algum momento da vida. E agora imagina todas essas vocês com dores, com necessidades, com carência, entrando em relacionamentos. Imagina. E quando você ia falar alguma coisa, você escutava aquele cala a boca, menina. Quem pediu a sua opinião? Quem é você para falar alguma coisa? E essas vozes ficam reverberando na sua mente. E aí você vai entrar dentro dessas relações de forma torta, tortuosa. E aí, dentro disso, uma autoestima baixa, você desenvolve uma codependência, você desenvolve uma dependência emocional e você fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque se eu não sou merecedora, eu vou achar algo melhor que isso. Então, infelizmente, pessoas assim encontram pessoas ou iguais ou predadores, como os narcisistas. Eu gosto de chamá-los assim. Mas, enfim. Por quê? Porque os narcisistas são predadores que procuram as suas presas. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Outra coisa que eu quero que você pare para pensar um pouquinho. Esses dias eu estava refletindo, né? Eu sou mulher, sou trabalhadora, que é uma das coisas que também afetam muito os relacionamentos. Hoje em dia, muita gente ouve falar sobre o ser feminista, o ser feminina. Eu gostaria de dizer a você assim, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu trabalho. Eu sei que eu posso fazer muitas coisas, mas eu não quero fazer todas elas. E eu, por conhecer a minha identidade, saber quem eu sou, perceber as coisas que eu gosto, eu escolho as coisas que eu faço. Porém, eu como mãe e eu como esposa, eu sei os meus papéis e os meus lugares. Sim, dentro daquele meu curso Casei Agora, eu vou trazer para você a respeito desses papéis. Ai, Luciana, como você é antiquada. Como assim papéis dentro do casamento? Sim, nós temos papéis, responsabilidades a exercer. Nós somos mulheres, femininas, e assim como os homens são homens. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Quem é responsável pela educação dos filhos? Aí você pode me responder, os pais, tanto o homem como a mulher. Sim, cada um no seu quadrado, mas ambos são responsáveis pela educação dos filhos. Aí eu pergunto para você, você mulher foi educada por uma mãe de que forma? Uma mãe que foi oprimida e é por isso que você se rebela? Ou você foi criada por uma mãe omissa e é por isso e não tinha voz e é por isso que você quer ter voz?
Bem ou mal, você foi educada por uma mulher. E aí eu pergunto para você, e você, homem, que muitas vezes é tido como fraco, foi criado por quem? Por uma mãe que te oprimiu ou uma mãe que te enfraqueceu, que fez tudo por você? Então, eu chego a pensar, dentro de um relacionamento, dentro dessa sociedade, as relações que aparecem são relações que estão vindo de gerações em gerações. A gente só consegue ouvir que existem homens machistas e mulheres feministas, mas eu gostaria de dizer que existem homens que são homens e mulheres que são mulheres. E que dentro do casamento não deveria existir esse tal machismo opressor e nem esse feminismo opressor também. Eu gostaria de dizer que dentro do casamento existem homem e mulher. E gostaria de dizer que sim, o homem deve cuidar da mulher, assim como a mulher deve cuidar do homem. E aí eu chego a essa seguinte conclusão, que infelizmente nós temos homens fracos dentro de relacionamentos por causa de mulheres perdidas, que foram criadas por outras mulheres e outros homens perdidos. Aí você pode falar, poxa, Luciana, é um grande efeito dominó? É, nós vivemos um grande efeito dominó. Lembre-se dentro do seu relacionamento, você mulher, seja mulher. Se alguém quiser cuidar de você, permita ser cuidada. E se você quer cuidar de alguém, cuide. E uma coisa que eu quero colocar também, juntamente com essa linha de raciocínio, é a cultura. Hoje em dia, a gente está vendo que faz as pessoas permanecer dentro de um relacionamento ruim ou não. É a cultura. A nossa cultura brasileira, eu amo ser brasileira, eu amo o meu país. Mas eu acho que a gente se perdeu em algum momento. E a gente se perdeu de tal forma que somos desesperados para nos relacionar, estamos desesperados buscando relacionamento, seja relacionamento amoroso, seja relacionamento dentro do trabalho e seja relacionamento de amizade. E estamos desesperados em não perder as relações familiares, mas nós não sabemos como. Nós não sabemos como. Essa semana eu tive a seguinte pergunta de uma paciente. Ela virou para mim e falou assim, dentro de uma terapia de casal. Ela falou assim, Lu, eu quero permanecer casada, mas às vezes eu não quero. Eu fico com aquele sentimento de que, cara, eu tô tão cansada, eu quero desistir. E o que eu faço quando me bate esse sentimento? E eu virei para ela e falei assim, a gente continua. Por quê? Eu fiz as seguintes perguntas. Você casou para se separar? Ela falou, não. Você casou para repetir a história dos seus pais? Ela falou, também não, porque eu quero fazer diferente. Eu quero construir uma família. E eu não quero acabar em divórcio nem separação. E eu olhei para ele e perguntei, você casou para se separar? Ele falou, não. Eu falei, você quer repetir a história dos seus pais? Aí ele falou, eu também não. E a história desse rapaz não tem divórcio na relação dos pais, mas tem uma relação de amarga, muito amarga, ao ponto dele crescer ouvindo para não se casar. E é tão interessante, tão delicado, por quê? Porque são duas pessoas que queriam muito casar e fazer uma história diferente de tudo aquilo que eles viveram, e eles estavam ali, perdidos, com quase 2 anos de casado. Perdidos. E eu falei para eles, quando a gente se vê perdido, no meio de crise, a gente não toma decisão. Quando a gente acha que não tem mais o que fazer, a gente se acalma, se aquieta, cuida da gente e cuida em respeito do outro. E quando a gente fala, eu vou desistir, eu falo, não desista. Porque é aí que a gente entra num outro nível de relacionamento. Nós não desistimos de pessoas. Nós prestamos a atenção na nossa história, na nossa autoestima, em como nós fomos criados. E eu tenho ali 2 histórias diferentes, uma história de divórcio e uma história de opressão, agressão. E olha o que esses 2 trouxeram para dentro do casamento. A gente poderia dizer que a relação deles está ruim? Sim. A gente poderia dizer que se eles não viessem buscar ajuda, eles iriam continuar dentro dessa relação ruim? Sim, igual aos pais do rapaz. Por quê? Porque eles estão casados por anos, mas é uma relação péssima. Não existe parceria, companheirismo, zelo, cuidado, respeito. Existe uma
uma cumplicidade da dor, uma cumplicidade da amargura, uma cumplicidade onde, já que você bebe, fica aí mesmo, mas não mexe em mim, onde cada um dorme num quarto. Mas quando eles saem para a sociedade, puxa, é um casamento razoavelmente bom. Mas ele não quer repetir isso. E aí, quando ela me traz essa pergunta, eu olho para ela e falo, querida, simplesmente quando a gente decide casar, a gente cava mais profundo. A gente vai na raiz do porquê ficou ruim. A gente vai cuidar da nossa alma individualmente e, consequentemente, a gente cuida do casamento. É mais abaixo. As pessoas, quando chegam nesse ponto, elas separam. As pessoas, quando chegam nesse ponto, rompem. Ou pessoas, quando chegam nesse ponto do ruim, só ficam, dependendo do tempo de casamento. Elas só ficam. Porque, culturalmente, aquilo que ele aprendeu com os pais, ele só fica, mesmo com o casamento ruim. E o que ela aprendeu com os pais, separa. Então, o raciocínio dela, muitas vezes, é a separação. E o raciocínio dele é, já que tá ruim, vamos ficar, porque eu cresci dessa forma. Então, vocês conseguem perceber que, culturalmente, a gente traz uma cultura equivocada. E hoje nós temos uma demanda incrível no nosso país, uma enxurrada asiática. E a gente vê essa cultura, a cultura deles também é uma cultura matriarca, é uma cultura patriarca, onde a mulher casa, ela cuida da sogra. E terapeuticamente falando, eu diria que isso mata o casamento. Quando a gente traz demais os parentes para dentro do casamento, isso também mata. Então você consegue perceber quantos fatores contribuem para que a gente permaneça dentro de um relacionamento ruim, codependência ou dependência emocional, uma autoestima baixa, a cultura que nós viemos, aquilo que a gente traz da nossa história para esse casamento. E aí eu pergunto para você, você quer continuar dentro dessa relação ruim ou você quer trabalhar isso em você? E isso vale para o trabalho também. Isso vale para suas relações de amizade. Isso vale para suas relações aonde quer que você vá. Porque existe uma falta na sua alma, de você para com você mesma, que quando você entra dentro de uma relação, você entra dentro dessa relação sem sequer ajustar, sem sequer arrumar, sem sequer consertar. Existem outras coisas que também são muito interessantes e que fazem as pessoas permanecer dentro de uma relação ruim. E isso é o fator financeiro. É muito caro separar. Nossa, eu vou separar, a fulana vai ficar com tanto meu. Eu vou separar, o ciclano vai levar tanto meu. Então a gente permanece do jeito que tá. Eu conheço histórias onde o casal mora junto e não se separa por causa da filha. E também por causa das finanças. Aonde você vai morar? Onde eu vou morar? A gente está quebrado, então a gente continua. E aí vai continuando. E vira aquela relação cômoda, aquela relação de uma dependência emocional e uma dependência financeira. E essas relações vão indo, vão indo, vão indo e vão consumindo as pessoas. Quando as pessoas vêm, a vida passou. Você não viveu, ela não viveu, os seus filhos tiveram como uma grande lição essa lixarada de relacionamento. E de forma muito inconsciente, porque nós honramos. Honrar que é diferente de obediência. Quando a gente honra pai e mãe, é que a gente faz aquilo que os pais desejam, mesmo silenciosamente, sem mesmo que eles pedem. E muitas vezes a gente honra os nossos pais fazendo tudo aquilo de ruim que eles fizeram. Eu gostaria de encerrar esse vídeo, eu sei que é muita informação, é muita coisa, tem que ver e rever esse vídeo, compartilhar, mas eu vou dizer uma coisa para você, preste atenção aonde você se perdeu dentro dessa relação. Seja na sua dependência emocional, será que você gosta suficientemente de você, se respeita, para que sem gritaria, em amor, você se posicione para esse seu parceiro ou sua parceira e fala, não grita comigo não, vamos tentar acertar essa situação, eu não gosto quando você faz isso. Essa dependência emocional onde a gente permite ser tratado muito mal, porque a gente se trata mal, até mesmo por causa da nossa autoestima. Então, autoestima baixa gera dependência emocional. E aí eu ousaria dizer problema financeiro, a gente ousaria dizer filhos,
ousaria dizer que nós estamos honrando silenciosamente a história dos nossos pais e é por isso que a gente ou se separa ou continua em relações lixos. Preste atenção. Aonde foi que você se perdeu? Às vezes é a cultura, né? A cultura que a gente traz, as baboseiras que a gente escuta por aí. Você, mulher, deseja ser mulher dentro dessa relação? Ou quer ocupar o lugar do seu marido? Você, homem, deseja ser o homem dessa relação ou vai deixar a sua mulher comandar tudo? Pensa nisso, queridos. Pensa com carinho. E até breve. Até o próximo vídeo. Lembre-se de você, sempre. Até.